Boa noite, graça e paz a todos. Somos a Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso. Damos início ao nosso culto vespertino e a palavra de acolhida a todos que nos assistem, palavra do Senhor, em Salmos, no capítulo 93, diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios e o seu bramido. Levantam os rios e o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os seus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém. Momento em que estarei fazendo aqui a oração e, posteriormente, o licenciado Alessandro estará trazendo a mensagem desta noite do culto vespertino a todos os irmãos. Oremos. Pai, a Ti agradecemos por este privilégio que é ouvir a Tua palavra, que é estarmos presentes, ó Deus, na Tua casa, ó Deus, nos nossos lares, cultuando e engrandecendo o Teu santo nome. Que em nome de Jesus, ó Pai, possamos estar aqui louvando, mas também, ó Deus, ouvindo da Sua palavra, conhecendo mais de Ti. Que a Sua presença seja uma constante em nossas vidas e neste culto. Dirige-nos, ó Pai, para exaltarmos conforme a Tua vontade, conforme a Tua grandeza, conforme a Tua majestade, ó Senhor. A Ti, ó Deus, entregamos as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Para o seu louvor.
Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, amados irmãos, graça e paz, amém? Quero convidar os amados a nós fazermos uma meditação, uma reflexão da palavra de Deus que se encontra no livro de Juízes, capítulo 3, versículos 7 a 11. Juízes, capítulo 3, versículos 7 a 11. Que diz assim, amados: Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto ao Balaim e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei de Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei de Mesopotâmia, contra a qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz 40 anos. Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Amados, essa mensagem, para quem acompanhou a mensagem de manhã sobre Jonas, de certa forma é uma continuidade, pois de manhã falamos sobre viver um evangelho parcial, e essa parcialidade traz consequências, ou servir a Deus de modo parcial. E agora, o nosso tema hoje é deixar Deus de lado. Já não é mais viver uma vida com um evangelho parcial, parte da verdade eu sigo, parte eu não sigo, uma parte da vontade de Deus eu faço, outra parte eu não faço, mas é no sentido mais agora em Juízes, não fazer nada da vontade de Deus, é como está aqui num texto escrito em Josué, capítulo 3, versículo do 7 ao 11. Qual é o contexto que podemos ver aqui dessa história? Israel, assim que entra na terra prometida, começam a viver uma vida distante da palavra de Deus. O que vemos aqui claramente é que os povos que estavam em volta de Israel
passam a influenciar culturalmente, religiosamente a Israel, e Israel se esquece da mensagem, da palavra, da revelação, se esquece de adorar a Deus, se esquece de dar a Deus a glória e passam a adorar a outros deuses, que para as Escrituras são falsos deuses, porque só há um único Deus, o Senhor. Então passa a adorar ao Deus, aos Balaíns e aos postes ídolos. É nesse contexto, amados irmãos, que nós temos então o nosso tema, deixando Deus de lado ou esquecendo Deus. Pois bem, amados, qual é a consequência de deixar Deus de lado ou esquecer de Deus, como muitas vezes acontece, e a gente vê claramente em vidas de outras pessoas, quando o avô frequentava a igreja, vivia o evangelho de Jesus, a filha nem muito, nem tanto, é aí parecido um pouco então com Jonas, que segue um pouco, mas não segue outra parte, e o neto que se esquece totalmente e não segue mais nada. É sobre esse ponto que o texto trabalha, com seus descendentes de Israel, não levando em consideração a revelação, não levando em consideração a existência de um único Deus. Qual é a consequência disso? É o primeiro ponto da nossa reflexão, amados. A consequência de deixar Deus de lado, ou de se esquecer da revelação, de se esquecer de Deus, é que a primeira consequência, que seria o nosso primeiro ponto, é que, deixando Deus de lado, caímos em idolatria. O homem é um ser que precisa adorar algo. Ele foi criado para adorar a Deus. Portanto, quando deixamos de adorar a Deus, adoramos a outros falsos deuses, a outras coisas podemos adorar ou adorar até a nós mesmos. É isso que ocorre, então, na vida do povo de Israel. Eles passam a adorar a outros deuses, a outras formas de culto e aos postes ídolos. E na nossa vida, amados irmãos, não é muito diferente. A gente pode encontrar aqui e ali, pessoas que adoram a outros deuses, ou adora a si mesmo, ou adora dinheiro, ou sexo, ou adora a sua profissão, o seu status social. Há muitas pessoas que, no momento em que não seguem, não conhecem, não compreendem, não querem compreender a Deus ou deixa Deus de lado, passam a viver uma vida de total adoração a outras coisas. E nós já sabemos qual é o destino de se adorar tantas coisas falíveis. Quem adora dinheiro vai adorar mais. E dinheiro traz muita preocupação quando adoramos ele. Quem adora sexo vai trazer grandes problemas à sua vida, porque essa adoração não é libertadora. Só há uma única adoração que se torna libertadora, é adorar a Deus, porque Deus é 100% bom, 100% justo, 100% amor. E só por isso já traz para a gente um conforto de que adorar alguém como Deus, que é 100% justo, 100% santo, 100% bom, isso traz libertação e não escravidão. Bom, pois bem, o segundo ponto que nós podemos tirar dessa reflexão de deixar Deus de lado, amados irmãos, é de que ao deixar Deus de lado e adorar a outra coisa, seja ela qual for, vai nos trazer o segundo ponto do texto, que é uma servidão. E aí podemos ver isso claramente, amados irmãos, no versículo 8, que diz: Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Qual é a consequência, então, de viver uma vida sem Deus?
Qual é a consequência de viver uma vida deixando Deus de lado? Qual é a consequência de viver uma vida deixando Cristo de lado? Qual é a consequência de viver uma vida deixando o Evangelho de lado? A consequência, amados irmãos, é uma vida de idolatria que segue para uma vida de servidão. Passamos, então, a servir aquilo que adoramos. Então, se adoramos o dinheiro, passamos a servir o dinheiro. Se adoramos a nós mesmos, passamos a servir somente o que queremos e achamos que é bom. Se adoramos a nossa profissão, passamos a servi-la. E assim sucessivamente, amados, nós passamos a viver uma vida de servidão. Em vez de viver uma vida de total liberdade e desfrutar da vida abundante, como o Evangelho fala sobre vida abundante, passamos a viver uma vida em que nos traz mais prisões do que libertações. No início achamos que somos livres, podemos fazer o que queremos, mas assim que abandonamos a Deus, passamos a ter uma vida de total servidão sobre as nossas necessidades e os nossos próprios desejos, ou os desejos dos outros. Amados irmãos, essa visão não é genial, não é uma visão inicial ou primária, ela já ocorria na vida de Adão. Quando Adão resolve deixar Deus de lado em busca de uma possível libertação, ele passa a viver uma vida de total idolatria, porque não serve mais a Deus, não adora mais a Deus, e não adorando a Deus, qualquer coisa se torna idolatria. E qual é o resultado disso na vida de Adão? É que ele passa a viver uma vida de servidão. Passa a ser escravo das suas condições do pecado. Isso é muito peculiar e corresponde com a nossa vida. Quantas pessoas, os amados, conhecem que justamente vivem uma vida de servidão? Pessoas que, a princípio, achavam que poderiam viver uma vida de total liberdade, e essa é a tônica do nosso século: viver total liberdade. Não responder a nada e nem a ninguém. Não responder a nenhuma autoridade. Não aceitar nenhum juízo de ninguém, viver somente por si. Mas o que podemos ver ao longo de uma reflexão é que toda liberdade produz uma escravidão, uma servidão, porque para o texto cristão, para o texto judaico-bíblico, judaico-cristão, para o texto da revelação bíblica, nenhuma libertação a qual deixa Deus de lado resulta exatamente na própria libertação, mas sim na escravidão ao longo da caminhada da vida do homem. Então, passamos a sermos homens escravos das nossas próprias necessidades, escravos dos nossos próprios desejos, escravos das demandas do outro. Somos escravos porque resolvemos nos libertar daquele que poderia, que pode e que tem o poder de nos trazer a total e verdadeira libertação, que é Deus e que é Cristo em sua revelação. Qual é o terceiro ponto, então, dessa caída para aqueles que deixam Deus de lado? Amados irmãos, aqueles que deixam Deus de lado vai encaminhar para o terceiro ponto e que convergiu com a nossa mensagem da manhã sobre Jonas. Será infalível o fato de que, ao deixar Deus de lado, viveremos uma vida de idolatria e de servidão em algum ponto, e logo em seguida, ao deixar Deus de lado, necessitaremos de salvação. Necessitaremos de salvação de nós mesmos.
necessitaremos de salvação do outro, das necessidades, das demandas do outro, do mundo, dos desejos. Tudo vai nos encaminhar para uma necessidade de uma salvação. E podemos ver isso claramente no livro de Juízes 3:9, quando o povo de Israel, percebendo que passaram 8 anos servindo a outros povos, Israel tem uma consciência sobre sua existência pobre sem Deus. E no versículo 9 diz: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Em outras versões falam que tem o nome, o Otiniel passa a ter um nome diferente. Alguns chamam de Otoniel. Nesse texto da nossa versão da Ara, nós chamamos de Otiniel, mas há muitos outros textos que falam Otoniel. Pois bem, amados irmãos, o que é interessante aqui é que esse rapaz, que já não é tão rapaz assim, provavelmente já é um homem de uma certa idade, talvez 50 anos, porque quando mais moço, em Josué 15, quando Israel precisava batalhar contra as terras de Hebrom, Calebe chama o povo para guerrear contra as terras de Hebrom, sobretudo a cidade chamada Debir, que seria a cidade antiga Kiriat Sefer. E Calebe diz assim, no livro de Josué 15:16, a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha, Aquissa, por mulher. Otoniel, esse jovem na época, aceita esse convite de guerrear contra o povo de Hebrom e a conquistar a cidade e casar com a filha de Calebe. Portanto, esse libertador que se encontra em Juízes 3, ele é ao mesmo tempo o genro de Calebe e ao mesmo tempo o sobrinho de Calebe. Essa família de Calebe é uma família que parcialmente se manteve fixa, fiel às Escrituras, à revelação bíblica do Antigo Testamento, se manteram fiéis a tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento. Diante disso, amados, Otoniel, ou para nós que chamamos de Otiniel também, ele se torna o libertador novamente desse povo que ficou escravo pelo rei da Mesopotâmia. Ele liberta o povo. E a palavra Otoniel, ela significa leão de Deus. Esse homem, em Josué 15, ao guerrear com as terras de Hebrom, se levanta como um leão a defender a vontade de Deus. E por isso ele tem esse nome, que representa ser leão de Deus, aquele que luta a favor de Deus. Mas o povo de Israel, ao longo da caminhada, resolve não lutar a favor de Deus. Resolve lutar a favor de si. E para lutar a favor de si, tem que abrir mão de Deus. Essa é a conclusão que eles têm. E a conclusão, o resultado disso, é a escravidão. A idolatria e depois a escravidão dos outros e de si mesmo. Mas Deus, pela sua misericórdia, assim que o povo cai em si, da sua necessidade de viver uma vida em total comunhão com Deus, Deus, pela sua misericórdia, levanta Otoniel, que será o primeiro juiz do povo de Israel. Os juízes
do povo de Israel eram homens levantados de quando em quando para trazer de volta o povo a ter uma consciência da grandeza de Deus, da sua vontade, da sua revelação, e uma consciência de voltar a compreender as Escrituras, que seria o Antigo Testamento, a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés. Deus então levanta esse homem, o leão de Deus, para que o povo tome a consciência. Ele se torna então o primeiro juiz de Israel para trazer justiça e juízo sobre o povo de Israel. Dessa forma, o povo clama a Deus e Deus traz libertação. Nessa noite também, amados, quero convidar a todos aqueles que, de certa forma, ainda não entregaram suas vidas para Jesus, a não deixar Jesus de lado, a não deixar a revelação de Deus de lado, de que o homem é um ser pecador e que necessita reconhecer que é pecador e que precisa dessa libertação do pecado vinda pela morte sacrificial de Jesus Cristo. Jesus Cristo morre por você, morre para te trazer libertação, para te tirar da escravidão do pecado, a mesma situação que se encontra Israel há milênios nesse texto de Juízes 3. Eu convido a você a compreender que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, esse sacrifício, esse Jesus, é o libertador, o leão de Deus, que pode te tirar do lamiar do pecado, pode te tirar de uma vida de idolatria, seja ela qual for, mesmo que essa idolatria seja você mesmo. Eu quero te convidar a aceitar a Cristo e a compreender Cristo como seu único, suficiente Salvador, e a viver o Evangelho de Jesus. E com isso, amados irmãos, quero te convidar então a se libertar das garras do pecado, da idolatria e da servidão do pecado. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Eles, ao ouvir a voz de Deus, aceita o juízo de Deus, caminha com o leão de Deus, que é Otoniel, e guerriam sobre o rei da Mesopotâmia. Da mesma forma, amados irmãos, aceite a Cristo, que é o leão de Deus, o leão da tribo de Judá. Aceite e guerreie contra o pecado. Venha viver uma vida de entrega a Deus e não uma vida de deixar Deus de lado. Qual é a conclusão, então, amados, disso? É que, ao ouvir a voz de Otoniel, enviado por Deus, o povo reconhece a sua condição de pecado, reconhece sua condição de desobediência a Deus, pois aquele que não acredita em Deus já está desobediente a Ele. Aquele que não conhece a Deus também já está em desobediência a Ele. Aquele que deixa Deus de lado também está em desobediência a Deus. Aquele que não reconhece Cristo como seu único suficiente Salvador também está em desobediência a Deus. Qual é a conclusão disso? É que ao ouvir o chamado para guerrear e a viver uma vida de total libertação e total servidão, sim, agora a Deus, que é o único Deus existente, vivo, íntegro, santo, reto, amoroso, ao se entregar a esse Deus e a guerrear contra os povos da Mesopotâmia, o povo de Israel adquire libertação. E eu também quero convidar os amados, então, a adquirir libertação em Cristo Jesus. Que os amados possam, aqueles que ainda não têm Cristo como seu único e suficiente Salvador, possam aceitar Cristo hoje como seu único e suficiente Salvador. E que Cristo, então, se torne na sua vida um referencial para que você jamais deixe Deus de lado. E para que Deus transforme sua vida
em total libertação, em uma vida próspera com Ele. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os mesmos porquês. A vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções e oferecer minhas orações, entregar a vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. A melodia. A melodia. Vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Amém. Deus te abençoe. Que Deus vos abençoe. Oremos ao Senhor e encerremos. Ó Deus maravilhoso Pai, te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é o único Deus existente e que se revelou de modo especial e misterioso sobre a vida dos povos da terra. O Senhor se revelou aos homens em Cristo Jesus. Te adoramos porque entregou o seu Filho único para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. Te adoramos, ó Deus, porque a tua mensagem faz sentido em nossos corações e só faz sentido porque o teu Espírito Santo permanece na terra, levando aos homens a compreender a tua verdade e a diferenciar a verdade da mentira. E a verdade que devemos compreender é que só há um único Deus e que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e que todos os homens necessitam de libertação espiritual, libertação do pecado, e isso só é possível em Cristo Jesus. Te adoramos por isso, ó Deus. Nos conduza, Senhor, a uma vida mais parecida com Cristo. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida em total aceitação à tua vontade,
nos ensina, ó Deus, ó Pai, a sermos homens e mulheres que não deixamos o Senhor de lado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos.